Olá pessoal, o debate hoje é sobre a manipulação do sistema eleitoral brasileiro, né, para fins políticos, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma série de ameaças, né, ao processo eleitoral, tá certo, gente? Um deles é a desinformação narrativa, né? São ataques infundados, né, à integralidade, por exemplo, das urnas eletrônicas, né? E ao funcionamento da justiça eleitoral. Eu já falei para vocês em outros vídeos que já teve um tempo no Brasil, durante um certo tempo no Brasil, as urnas eram fraudadas, né? Os coronéis indicavam as pessoas que trabalhavam nas mesas de recepção dos votos, e aí eles sabiam quem que as lideranças votavam, né? Quem que as pessoas da região ali de domínio, né, político votavam, certo? Então esse são ataques, né, infundados à integralidade, né, das urnas eletrônicas, certo? Outra coisa, sobre o abuso do poder, né? Você tem ali o uso ilícito, né, da máquina pública, onde se exerce ali o poder político, né? E o financiamento ilegal de disparos em massa, né? O poder econômico, por exemplo, exercendo ali, né, o poder, abusando ali dos poderes. Um dos exemplos também de abuso de poder é que no período eleitoral, né, você tem alguns empresários que ameaçam seus trabalhadores, né? Em Santa Catarina, na última eleição, teve um grande empresário que foi acusado, né, de chantagear ali ou exercer pressão, né, sobre os seus funcionários, tá certo? É um crime eleitoral, abuso de poder, né, precisa ser combatido, certo? Outro também ameaças ao processo eleitoral, gente, são os ataques institucionais, né? Os ataques institucionais são da seguinte forma, né? São tentativas, né, de deslegitimar, né, os resultados oficiais, inflamar discursos extremistas, né, contra os tribunais, né, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, né, contra o TSE, né? Então, são ameaças, né, ao processo eleitoral, tá certo, pessoal? Agora, se nós formos pensar também, existe, né, formas, né, vamos dizer assim, de mecanismo de controle também, tá? Você tem também as fake news, né? Antes de falar dos mecanismos de controle, a gente estava falando sobre as ameaças ao processo eleitoral, as notícias falsas, né? Que vamos dizer assim, atacam, né, a honra das pessoas, né, dos candidatos ali. Então, as fake news, elas criam narrativas, né, políticas e sempre são exploradas, né, com determinados segmentos da população. Eu sei que o tema, né, por exemplo, o tema do aborto, há algumas eleições, ele foi muito explorado, né, como tema ali, principalmente para o público evangélico, né, afirmando que alguns candidatos, né, eram contra, né, o aborto, eram a favor do aborto, quer dizer. Eu já até participei de um processo eleitoral, como eleitor, obviamente, e me lembro que teve uma eleição para prefeito em que as pessoas criaram a fake news dizendo que o candidato a prefeito, né, era a favor do aborto. E isso caiu, né, como uma luva, né, nas mãos dos opositores, né, e para atingir principalmente o público evangélico, né? O público evangélico é sempre um público, né, que ali é atacado, vamos dizer assim, com desinformação, porque eu diria que não é atacado, mas é explorado, né, com desinformação, que ali entra temas como aborto, né, como discriminação das drogas, né, que fulano de tal é a favor de liberar o uso da maconha. Então é feito de uma forma, né, extremamente criminosa,
para atacar, sendo que um prefeito não tem a menor jurisprudência, gente, sobre aprovar ou não, né, aborto, né? Então você tem alguns mecanismos, né, de combate, né, modernos de combate a essa manipulação, né, do sistema eleitoral, né? Então, as respostas jurídicas precisam ser rápidas, né, contra a desinformação, né? Esse cenário atual de muita agilidade, né, das redes sociais exige um esforço coordenado, né, entre os poderes judiciários, as plataformas de tecnologia, né, e a sociedade civil, né, para proteger, então, a nossa democracia, certo? Uma das formas, né, de combater, né, é a cassação dos mandatos. Eu acho uma punição rigorosa, né, para candidatos que utilizam de desinformação de forma sistemática, né, para fraudar a legitimidade do pleito, né? Não sei se vocês lembram, na última eleição em São Paulo, né, um determinado candidato, salvo engano o nome dele era Pablo Marçal, né? Ele foi processado e hoje ele está inelegível. Por quê? Ele inventou uma fake news dizendo que o candidato Boulos, né, era usuário de droga, né? Então, ele foi processado, teve que pagar a indenização, salvo engano, e está inelegível. Por quê? Porque mentiu, né, durante o processo eleitoral, tá? Para atingir quem? Para atingir o público evangélico, né? Que é significativo e que é um público frágil, né? No sentido de se importar aí muito, né, com as questões de cunho moral, né? Então, a cassação do mandato, né, ele é uma das punições mais rigorosas que tem, né, ali como combate, né, aos mecanismos de combate e controle, né, de quem tenta manipular aí o sistema eleitoral, certo? Outra coisa também que é importante seria os canais, né, de denúncia direta, como sistemas como o Pardal, né, e o alerta do TSE para que cidadãos possam reportar irregularidades, né, instantâneas, certo? Tem também, gente, situações, né, do último processo eleitoral de partidos que fraudaram, né, a cota para candidatura de mulheres, né? Pra vocês terem uma ideia. E, além disso, aí você tem aí a regulação estrita, né, de IA, ou seja, proibição de deepfakes em campanhas, né, e obrigatoriedade, né, de avisos claros e conteúdos gerados por IA, certo? Então, além disso, né, as justiças, né, os tribunais, precisam fazer parcerias aí com as Big Techs, né, acordos diretos com as Big Techs para agilizar a remoção dos conteúdos criminosos, né, e derrubada de contas automatizadas, os chamados bots, né, os chamados robôs, tá certo? Então, pessoal, esse debate ele tentou aqui fazer uma síntese, né, da manipulação do sistema brasileiro para fins políticos, tá certo?